Então, tá aí já uma primeira imagem para a gente pensar um pouco a respeito, para a gente analisar o contexto. Quer dizer, o ciberespaço como campo de batalha, ou de batalhas, né, plurais, o efeito aí de uma bomba e toda codificada em linguagem binária, número zero, número um, quer dizer, já é uma primeira reflexão, né? Tudo que a gente constrói dentro do ciberespaço, na internet, toda a parte da computação gráfica, toda a parte da produção audiovisual, por mais complexa, elaborada, ultra realista que pareça, se a gente for no menor nível ali da programação, a gente vai encontrar uma linguagem incrivelmente simples, que é a linguagem binária. Tudo começa aí, né? Zero e um, criando uma sequência, primeiro de números, depois de letras, cores de pixels, linhas, né, de programações, algoritmos, até a gente conseguir criar essa dimensão, esse mundo todo virtual, que inclusive nós estamos utilizando agora para falar dele mesmo, né, do ciberespaço como campo de batalha. Então a ideia, né, pessoal, para a gente começar a conversar um pouco sobre o ciberespaço e o campo, né, ou seja, o território, espaço e de batalha, que batalhas são essas, né? Eu trouxe algumas provocações iniciais que são bastante pertinentes à geografia. Então, no fundo, aí uma mistura, né, de guerras mais tradicionais, convencionais, com armas, e esse território cada vez mais digital, cada vez mais informacional, cada vez mais telemático, né, ou seja, intermediado pelas tecnologias de comunicação, seja via satélite, seja utilizando a rede, não é? Utilizando drones. Isso dentro da geografia sempre foi um objeto de estudo. Aliás, a geografia, em especial para um autor francês chamado Yves Lacoste, a geografia serve. Olha que livro interessante, né? Não sei se para vocês vai ficar espelhado, mas esse livrinho aqui do Yves Lacoste, que é contemporâneo nosso, né? A geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. É uma crítica, na verdade, que ele vai traçar já no século XX, dizendo que aquela geografia descritiva, simplesmente, que vai falar das paisagens, ou seja, do relevo, da vegetação, da hidrografia, falar das montanhas, falar dos rios, falar das florestas, essa geografia não é a geografia real que vai para a prática. A geografia, na visão do Lacoste, é e sempre foi a estratégia da guerra. Quer dizer, nos séculos anteriores, o mapa era guardado a sete chaves, era só o rei que tinha o mapa. Né? Eram só os generais do exército que tinham os mapas. Porque o mapa mostra onde estão os recursos naturais, o mapa mostra os caminhos, né, que são possíveis. O mapa permite traçar estratégias de combate, de invasão, os pontos vulneráveis, onde tem água, onde tem suprimentos. E a estratégia sempre foi bastante relacionada à geografia e aos mapas. Então, esse controle geográfico, tradicionalmente exercido pelos reis, que eram os líderes políticos, sempre esteve muito próximo da geografia. E hoje não é muito diferente, né? A geografia continua estudando esses elementos naturais, mas ok, eu sei que ele tem um rio, mas para quê? Aquele rio vai servir para produzir energia hidrelétrica, vai ser canalizado para ser transformado numa hidrovia, vai ser usado como limite natural entre dois estados, entre dois países. Ali tem uma montanha, mas ali embaixo tem ferro, tem ouro, né? A floresta que está ali, a biodiversidade, como é que eu consigo explorar economicamente? Então, a guerra, nesse sentido da exploração econômica e da dominação cultural, ideológica, política, sempre foi um objeto de estudo da geografia. E cada vez mais a gente percebe isso, né? Muita gente, talvez nossos pais, nossos avós, perderam essa visão da geografia. A geografia foi reduzida a ficar decorando capital, a ficar decorando forma de relevo, virou uma geografia de questionário, justamente na época da ditadura, quando não era uma coisa que os governantes quisessem, né,
que a população dominasse o pensamento crítico. Então, a geografia foi bastante reduzida, foi bastante instrumentalizada, né? Assim como a história, assim como a sociologia. Quer dizer, a geografia foi desconectada do mundo real, da nossa ação, da nossa cidadania. E essa reconexão volta hoje a acontecer, especialmente pela presença de geógrafos, como foi o professor Milton Santos, dentro de uma educação libertária, né, emancipadora, como tanto defendia Paulo Freire. O que é o pesadelo dos tiranos? O que é o pesadelo dos autoritários, que não querem, né, que a gente conheça esses nuances da geografia e do pensamento crítico. Os territórios, portanto, eles são sempre objeto de poder, né? Quer dizer, o território dentro da geografia, ele sempre vai ser controlado por alguém. Então, o poder sobre um território é aquilo em política que a gente chamaria de soberania. Então, quem é que tem o poder de explorar um território? Quem é que tem o poder de ocupar um território? E as disputas territoriais, em geral, são disputas conflituosas. Elas operam a partir da guerra. Seja uma guerra direta, por exemplo, entre a França e a Alemanha, da Segunda Guerra, né, por territórios ali na divisa, as terras de Alsácia e de Lorena, muito ricas em ferro e carvão mineral, seja o território cultural, ideológico, como foi durante a Guerra Fria, a disputa ideológica trazida pelo capitalismo estadunidense, o socialismo soviético, o território do espaço sideral, colocando em órbita satélites, conseguindo imagens, né, com cada vez mais resolução do que está acontecendo no planeta, sejam territórios banais, ou seja, as ruas. A rua é do carro ou é a rua do pedestre? Entende? O shopping é um território para uma determinada classe econômica. Né? A população pobre acessa esse território. Existe uma guerra, existe uma disputa. Né? E o ciberespaço cada vez mais tem se transformado num território. Porque da mesma forma que existem recursos, ferro, ouro, água, petróleo, terras férteis, no plano concreto material, também existem muitos recursos dentro do ciberespaço. Não é? Os recursos que estão no ciberespaço têm uma natureza diferente, mas eles são igualmente rentáveis. O trabalho que se dá sobre o território, ele cada vez mais mostra para a gente como o ciberespaço também é o território do trabalho. A história do home office, nós estamos vendo isso, não é? Olha a importância do ciberespaço, virou esse ambiente de trabalho, de remuneração, de consumo, de compras online, quer dizer, de compras de serviços, né? Os canais de streaming, como por exemplo o Netflix, de exibição de conteúdos online. Então, o ciberespaço definitivamente é, né, um território. Só que ele apresenta uma natureza diferente do território físico, concreto. A principal delas é que o território físico, ele segue uma das principais leis de Newton, né? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É de Newton, agora eu fiquei perdido. Eu acho que é uma das leis de Newton. Enfim, a premissa, né? Depois os colegas da física me corrigem se eu falei besteira. Mas a premissa é que no território concreto, físico, material, eu não posso ter, né, dois países ocupando o mesmo território. A cerca limita. Eu não consigo ter um território que, né, existe duas vezes. E no ciberespaço, na internet, isso é questionável, né? Eu consigo sobrepor vários territórios. Do meu computador, do meu quadradinho, da minha tela do celular, eu consigo explorar infinitos territórios. É como se o território do ciberespaço fosse infinito, ilimitado. Eu vou criando cada vez mais e esse território ele está em expansão, né? Ele ocupa espaço, mas ele praticamente é infinito. Ele é virtualmente infinito. Um espaço pode coexistir dentro do outro, criando, né, justamente as redes, criando
essa conexão entre pontos, entre pessoas, entre dispositivos que se interligam, formando exatamente a internet, né? Inter, de interligação mesmo, de interação, net, rede. Essa rede informacional de um computador ligado ao outro. Então é muito louco, né? Às vezes as pessoas não sabem exatamente como a internet funciona, e é isso, a internet, na verdade, é um conjunto de muitos computadores ligados. Não existe um terminal central, né? Não existe uma empresa que funciona como uma base que distribui a internet para o mundo. A internet, na verdade, ela é formada por computadores que estão interconectados. Então, por exemplo, o conteúdo que eu estou compartilhando do meu computador, ele navega pela rede informacional, pelos cabos, pela fibra ótica, pelas ondas, né? Até chegar ao computador de vocês, que hoje estão assistindo a essa aula. Então, o material está no meu computador, mas ele se replica, né? Ele se multiplica no computador de vocês. Então, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está em outros computadores. E se 20 pessoas se conectarem ao meu computador, ou 5 mil, ou 10 milhões, essa replicação da territorialidade vai acontecer. Isso é muito diferente do território físico, né? E claro, para a gente entrar hoje, a gente teve que entrar numa plataforma, né, da Google, por exemplo, e a gente tem um login, a gente tem um endereço de IP, e provavelmente essas imagens que estão circulando, elas estão sendo capturadas por softwares inteligentes da Google, do Facebook, do WhatsApp, da Microsoft, e tudo está ficando ali armazenado. Vocês estão assistindo a aula. Mas e agora, né? Eu não sei o que é que vocês vão fazer com esse conhecimento. Eu não sei se a Google, se a Microsoft, se a Apple vai querer usar as minhas informações para outra coisa. E de fato, isso é uma aula, né? Quem dera se isso fosse espalhado e multiplicado. Mas e dados mais sensíveis? Dados estratégicos de empresas, de governos, dados sigilosos, dados militares, informações sobre onde estão os recursos, dados, né, sobre o perfil das pessoas. E aqui a gente vê que a influência e a vigilância do ciberespaço é tremenda. Uma coisa muito importante aconteceu na eleição dos Estados Unidos, que mostrou esse poder do ciberespaço. Quando Donald Trump foi disputar as eleições, ele começou falando muito da guerra na Síria. O principal ponto, né, que ele tocava era querer jogar na conta do Obama a guerra da Síria. Então ele começou falando da guerra da Síria. Só que esse discurso não afetou a população em geral. As pessoas não estavam muito preocupadas com a guerra na Síria. E conforme ele foi chegando perto das redes sociais, né, as redes, principalmente o Facebook, começaram a liberar para ele dados mostrando que havia muito mais envolvimento do cidadão estadunidense com a questão do desemprego e dos mexicanos do que com a guerra na Síria. Toda vez que a gente dá um like, dá um curtir num conteúdo, essa informação fica registrada, fica armazenada. E aí? E aí eu começo a vigiar a rede, eu começo a ver tendências. Então, se eu percebo que a população está mais preocupada com os mexicanos do que com a Síria, na minha campanha eu paro de falar da Síria e começo a pregar o ódio contra os mexicanos. Entende? A internet cria essa possibilidade, porque os dados estão ali registrados, estão ali armazenados. A coisa de você dar um coraçãozinho, uma carinha de triste, uma carinha de bravo, não é porque alguém está preocupado com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Ninguém se importa, na verdade. A questão, a questão é que eles se importam à medida que eles querem pegar isso e dizer o que é que deixa o povo triste, o que é que engaja o eleitor, como é que eu posso afetar esse grupo de mulheres, de jovens, de adultos, de idosos, de desempregados, entende? Isso a gente dá de graça para as redes, esse tipo de informação. A gente coloca lá como a gente está se sentindo, que lugar a gente frequenta, que produto a gente consome, a gente avalia,
né? Serviços, mercadorias. A gente curte, comenta, compartilha, faz login, né? Faz check-in nos lugares. E essa informação está de graça para as redes. E a gente não sabe como elas vão usar as redes. Gente, até hoje, para mim é surreal como o governo federal atual conseguiu se eleger com base nas mentiras. E não foram mentiras aleatórias, foram mentiras testadas nas redes. E quanto maior era a reação das pessoas a essas mentiras, mais essa narrativa de mentira era propagada. Tem gente até hoje acreditando no kit gay, sabe? Só que se você conversa com pessoas que não acessam a internet, ou pessoas mais pobres que não têm acesso, ou pessoas mais velhas que não usam, elas vão falar o quê? Porque elas nem ouviram falar disso. Foi um boato, uma mentira muito suja, é fraude isso, que foi lançada nas redes, mas que teve um impulsionamento enorme, porque mobilizou as pessoas. E se eu falo de um assunto que não mobiliza, eu deixo ele de lado. Mas quando eu percebo que aquilo engaja as pessoas, eu vou insistir naquela tese. Eu vou levar aquilo adiante. E como é que eu testo? É só eu pegar a informação das redes sociais. A vigilância está aí, né, pessoal? Agora o Face App jogou aí na rede um outro aplicativo para verificar a tua versão feminina ou masculina, a tua versão no outro gênero. Isso é captura de dados da expressão facial. Imagina que um dia você queira se disfarçar. Então, tá, eu sou o Luiz, aí eu vou me disfarçar. Como é que um algoritmo, como é que um software faria simulações? Eu careca, eu com barba, eu sem barba, eu de peruca, eu loiro, sei lá, eu daqui 20 anos. E a gente está abastecendo esses dados, né? Que gato você seria na outra encarnação? Aí você vai lá fazer um teste. E aí você conta para aquele teste o mês que você nasceu, a comida que você mais gosta, o partido que você votou na última eleição, se você anda mais de carro ou de trem. Isso é captura de informação. A gente tem a impressão que a gente usa de graça os dados, a internet, mas na verdade a gente está pagando, oferecendo nossos dados. Aí quando você vai instalar um negócio no celular, né, você instala e fala assim, você dá permissão para a câmera, para o microfone, para a sua agenda de contatos, para o seu álbum de fotos, saca? Você está totalmente exposto, né, totalmente exposta a um software que a princípio está ali te trazendo entretenimento, mas que está capturando todas as suas informações. Não à toa, né? Quando você fala perto do seu celular que você está com vontade, sei lá, de comer chocolate, na hora que você entra no Facebook depois, tem anúncios ali da Cacau Show, né? Sei lá, sugestões para curtir páginas falando sobre chocolate, entende? Por quê? Porque isso tudo está articulado. E não é um sinal do além. É a tecnologia, são os softwares capturando, vigiando, né, e influenciando, controlando as nossas tendências. Que é mais que esses avatares que aparecem de um dia para o outro de forma viral, né? Pray for Paris, Pray for Mariana, somos todos Brumadinho, somos, como era, Força Chape, agora bandeira Antifa, entende? Vem daí, né? Essa territorialidade bastante volátil, com uma velocidade imensa de fluxo de informações. Isso cria muitas possibilidades. De um lado, ciberativismo, e não entendam o ciberativismo como uma coisa necessariamente positiva. O ciberativismo também pode ser uma coisa negativa. A gente vê aí o gabinete do ódio, né? As fake news, as mentiras propagadas sem o menor pudor, sem o menor constrangimento, difamando as pessoas, depreciando as pessoas e criando situações bastante graves, né? Quer dizer, uma espécie aí de afronta à própria ciência, à história, né? Um dos casos mais emblemáticos, a questão do terraplanismo, a vacina que causa autismo, o comunavírus chinês, sabe? Está dentro da plataforma. E quer dizer, dá para entender como no ciberespaço a Terra plana pode fazer sentido? Porque você consegue fazer uma imagem realista, você cria ali, né, uma montagem
E uma pessoa que não aprendeu na escola que a Terra realmente é esférica, ou que já pirou na batatinha, que acha que o mundo inteiro escolheu esconder que a Terra é esférica, sei lá por quê, vai olhar a foto e vai se convencer daquilo. Né? Da mesma forma que a pessoa pode acreditar, sei lá, que existem dinossauros e dragões na área 51, lá nos Estados Unidos. Né? Mas aí, quando você transporta isso para o mundo real, você não acha consistência. Quer dizer, eu te mostro uma árvore no computador. Aí eu falo, tá, agora eu quero ver uma árvore no mundo real. Você acha a árvore? Tira uma foto lá do Ibirapuera, depois você vai no Ibirapuera, você vê com seus olhos aquilo. Só que pode haver um descolamento dessa realidade. Eu posso criar no ciberespaço coisas que não existem fora do ciberespaço, não existem no mundo real. O grande problema, isso é uma discussão filosófica, é que a realidade é subjetiva. A realidade para mim pode ser diferente da realidade para você. E a ciência, a história, ela tenta criar métodos, né, para que a verdade pelo menos possa se constituir como uma verdade científica. Então, olha, eu estou observando, eu estou fazendo um experimento, eu estou comprovando isso que eu estou dizendo. Eu estou olhando no microscópio, eu estou fazendo experimento, eu estou vendo no telescópio. Então, o vírus existe, ele é desse jeito. Né? Quer dizer, a vacina não causa autismo, a Terra não é plana. Existem, né, cadáveres, corpos enterrados nos campos de concentração do nazismo. Existem provas de que houve dinossauros no planeta, que a Terra tem mais de 6 bilhões de anos de existência. Ah, eu não acredito, é a minha opinião. A pós-verdade, ela ganha muita força no ciberespaço. Lógico que as fofocas sempre existiram, né? Os comentários, as teorias malucas da conspiração. E antes da ciência, o misticismo, a mitologia sempre ocupou esse espaço. As explicações não científicas para fenômenos que a gente ainda não compreendia. E à medida que a ciência foi avançando, evoluindo, a gente entendeu, por exemplo, né, que várias doenças psicossomáticas, algumas deficiências sensoriais, intelectuais, que antigamente eram vistas como bruxaria, né, encosto, possessão, algo relacionado ao demônio, enfim. Hoje a gente sabe que são doenças tratáveis, são condições que têm uma origem biológica, hormonal, que pode ser ou não, né, genética, congênita, e que há tratamentos para isso, que são científicos, né, que são realmente comprovados cientificamente. Ou eu posso fingir que não, que é tudo uma grande conspiração, uma grande invenção, com a diferença que hoje eu nego a ciência, eu nego a história. Não é que ela não chegou a me explicar. Existe a explicação, mas eu rejeito, eu não quero. Não, é a minha opinião que a Terra é plana. Se você tentar me provar o contrário, você está me doutrinando. Né? E a ponto da pessoa ficar ofendida quando ela fala uma besteira, e você diz, então, mas você já leu tal autor? Ah, tá me chamando de burro, tá me mandando ler. É difícil, né? Porque criou-se uma sensação de que, já que eu tenho acesso ao Google, eu sei de tudo. O problema é que você acha o que você quiser na internet, né? Se você quiser acreditar, sei lá, que existem duendes intraterrenos que vieram de Júpiter controlando a Terra numa conspiração Illuminati, provavelmente vai ter um site falando que isso é verdade. Só que entende? E, né, qual é a correspondência disso com a vida real? Não, mas é o que eu acredito. Então, a pós-verdade é um problema grave, é uma espécie de ignorância por escolha, por opção, muitas vezes. Já que não é mais o caso da gente não ter a ciência, é o caso da gente negar a ciência. O racionalismo, né? Os valores que vieram do iluminismo e voltar de forma voluntária para um passado, né, de inquisição, de obscurantismo, que está bem presente, inclusive, nesse governo
em vários aspectos, abominável. E os piores exemplos disso, né, a ministra da Família e dos Direitos Humanos e o terrível, pior ministro da Educação da história do Brasil, que tarde caiu na sexta-feira, né? Completamente maldosos, não são loucos, não são pirados, completamente mal intencionados, chamando aí sempre cortinas de fumaça para evitar debater questões sérias, importantes, fundamentais, enquanto destroem, né, a educação e os valores relacionados aos direitos humanos no país. E eles não fazem isso à toa. É justamente com base nessa coleta de dados que a produção da mentira vai operar. A mentira ela tem um alvo certo. Então, que grupo eu vou atingir? Que grupo eu vou acertar? Isso é feito com antecedência, né? Então, as pessoas ouvem o que elas já estão predispostas a ouvir. Elas aceitam aquilo que internamente elas já estavam dispostas a aceitar. Então, a questão do ódio, da violência, do machismo, do racismo, da homotransfobia, da xenofobia, o governo não criou isso. O governo simplesmente convidou esse monstro que existe dentro de algumas pessoas a se expor e ser naturalmente aceito, se naturalizar. Porque eu falo o que eu quero, coloco nas redes, bloqueio quem discorda, todo mundo curte, todo mundo vai na minha onda, e eu tenho a sensação de que aquilo é a verdade absoluta. E quando alguém chega para mim e fala não, quando alguém chega para mim e fala eu discordo, quando alguém chega para mim e fala isso está errado, a minha reação é de ódio, desespero. Não vou aceitar, porque a minha verdade construída no ciberespaço é a verdade que eu quiser. É um ambiente seguro, né? É a minha bolha, é o meu universo particular, com um grupo, inclusive, que dá reforço a isso, e que ele existe simultaneamente a outras realidades. Né? E cada vez mais o diálogo, o debate, a discussão, as trocas estão se perdendo. Né? Por quê? Não, eu vou ficar na minha, vou fortalecer a minha opinião, a minha pós-verdade, e o que confronta isso eu cancelo. Né? É a cultura do cancelamento. A gente não tem que cancelar nada. A gente tem que lutar contra o fascismo, a gente tem que lutar contra a violência, a gente tem que lutar contra as desigualdades sociais. Cancelar não adianta nada. A cultura do cancelamento é a cultura da alienação, é a cultura do conformismo, é a cultura do deixa para lá que isso não me afeta. Não é para cancelar nada. Ai, mas dá preguiça. Ai, mas me desgasta. Ah, mas eu já cansei. Eles não. O problema é esse, né? A sequência do crescimento desse discurso acaba trazendo para a gente uma série de problemas à medida que a gente se nega, né? Se anula, se detém no nosso universo particular e não confronta, não debate, não dialoga, não questiona as outras realidades que são simultâneas à nossa. Dentro do nosso mundo, o ciberespaço vai muito bem porque a gente vive num sistema que é capitalista, sem dinheiro você não faz nada. Financeiro, né? É um capitalismo financeiro, porque hoje em dia dinheiro faz dinheiro. As bolsas de valores, não é? As ações, os títulos da dívida, quer dizer, o dinheiro é esse, é o que move o capital, né? O capitalismo não é mais industrial, o capitalismo é financeiro. Dinheiro atrai dinheiro, dinheiro produz dinheiro. Os maiores bilionários hoje não são pessoas que têm uma fábrica ali, por exemplo, de automóveis, como foi o Ford no passado. Não são também médicos, né? Nem engenheiros, nem advogados, nem professores, nem bombeiros, nem enfermeiras, nem policiais. São todos empresários que mexem com ações. Por isso o capitalismo financeiro. E ele é informacional. O que mais vale dinheiro é informação. Né? Chegamos, inclusive, no ponto de produzir dinheiro virtual, a criptomoeda. O dinheiro já foi metal no passado, moeda de ouro, de prata. Depois o papel moeda, né? A cédula de papel.
Depois o dinheiro plástico, cartão de crédito. Hoje nem cartão mais a gente usa. O dinheiro cai na conta virtual, eu vejo no celular. Passo o código de barra no celular, deixo tudo em débito automático, o pagamento vai sendo feito e a gente nem mexe muitas vezes com o dinheiro. Do jeito que o dinheiro entra, o dinheiro sai. E você está trabalhando para sobreviver. Né? Você não tem mais nem dinheiro para guardar debaixo do colchão. E se você tem muita grana, nem imóvel mais é investimento. Você vai comprar ações, você vai comprar dinheiro virtual. E tem um lance muito louco, a criptomoeda pode ser até minerada na internet. Né? Você vai minerar criptomoedas. Primeira vez que eu vi, eu fiquei, nossa, como assim, né? Porque você vai explorar, você vai encontrar a criptomoeda na rede. E a criptomoeda não tem materialidade. Ela é uma linha de programação, um código, né, criptografado, que pode ser vendido, pode ser comprado, pode ser negociado na internet. Não só o dinheiro digital é valioso, né? Quer dizer, interceptar segredos, inclusive para derrubar governos. Vocês sabem disso, né? O grampo não está só no telefone, também está no WhatsApp. Isso é importante. Segredos de Estado, estratégias de empresas, informações privilegiadas sobre onde investir ou não, né? Eu posso ter um amigo ali infiltrado na polícia e avisar meu colega miliciano que ele vai ser preso. Isso está dentro desse território que é o ciberespaço, né? Que é, como eu comentei, um espaço de natureza digital, porque está dentro de uma linguagem binária, codificada, dentro de uma tela, né, de computador, de celular, e é virtual, porque muitas vezes ele não tem correspondência com o mundo real. Ele não tem correspondência, não tem materialidade fora do ciberespaço, só existe dentro do ciberespaço. Mas não é uma coisa completamente volátil, etérea, né? Vocês já ouviram falar das nuvens? Sobe na nuvem, põe no Drive, né? Coloca lá como é que chama o outro? É o Google Drive e tem o... Esqueci, mas enfim, você faz um backup virtual. Se eu digitar isso... Eu acho que é OneDrive, não é? Isso, muito obrigado. É o OneDrive, é isso mesmo. São nuvens, né? Quer dizer, são backups que eu faço ali na rede. E a gente fala de nuvem, dá uma vontade de olhar para cima, parece que as informações estão flutuando. E não é exatamente isso. As nuvens, na verdade, são bancos de dados, servidores gigantescos, prédios enormes, dentro de instalações militares, muitas vezes, com HDs, né, placas-mães, discos rígidos, processadores muito poderosos que armazenam ali as informações. Só que a informação não está só lá. A informação ela também está nos computadores, ela também está espalhada. Então, se eu apagar um dado no servidor, basta que um usuário tenha esse dado no seu computador que ele põe de volta na rede. Então, tirar um dado da internet é muito difícil, porque alguém salvou. E se eu tenho aquele material, eu jogo ele de novo na rede. E outros usuários vão salvar e vão compartilhar. Né? Por isso a pirataria de arquivos é tão difícil de ser combatida. Compartilhamento de música, de filme, de livros, de PDF, de conteúdos. Por quê? Você vai lá e apaga no Pirate Bay. Você vai lá e apaga no site, né, pirata. Mas se alguém já baixou, ele põe lá no dia seguinte, ele está disponível outra vez. Olha a força, né, a resistência da internet. Mas os servidores existem e são estruturas físicas, assim como os satélites, assim como os cabos, né, de fibra ótica, assim como as antenas que transmitem, né, a internet e as informações. Isso está tudo circulando. Então, como é que eu vou proteger a minha informação? Eu vou criptografar, ou seja, eu vou transformar a minha linguagem binária numa linguagem mais complexa, uma linguagem toda codificada. Vou colocar senha. E se eu não tiver a senha para abrir, se eu não tiver o serial number, lá, né, o número serial, o meu sistema não funciona. Só que existem programas que quebram essa criptografia, que vão tentar quebrar a minha senha, vão tentar
me dá lá o Kijin, né? O número serial para eu instalar o Windows Piratão. E as informações vão circulando, vão trafegando, um vai passando para o outro, um vai compartilhando com o outro. Ah, não pode, é proibido. Mas como interceptar isso, né? A internet tem muitas vezes essa natureza anárquica. Ao mesmo tempo, também existem grupos muito interessados em controlar essas informações. No fundo aí do slide, ó, dá até um tchan assim da Guerra Fria, né? Quer dizer, se a gente teve a União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria disputando o controle do mundo, inclusive numa corrida tecnológica, a internet vai surgir, né, nos anos 70, os russos é que vão criar as bases para esse sistema de intranet. Depois esse sistema vai se perpetuar em outros países, inclusive nos Estados Unidos. A corrida espacial, né, o controle de dados, a supremacia da Google, por exemplo, o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, onde está Google, onde está Apple, onde está Microsoft, onde está a Amazon, onde está a Alphabet, onde está a Oracle, que mais? O eBay, a Amazon, quer dizer, são empresas que controlam, né, a informação que circula pela internet. Hoje a mesma empresa do Facebook é a empresa do WhatsApp, é a empresa do Instagram, é a empresa do Twitter, quer dizer, é tudo a mesma empresa, né, o mesmo grupo, e eles estão controlando o tempo todo nossas informações. Então, qual é o interesse dessas potências tecnológicas? É buscar dados. A China foi tentar implantar o 5G lá nos Estados Unidos com duas empresas, né, de celular que tinham a tecnologia 5G, a Xiaomi e a Huawei. O Trump vetou, ele falou aqui essas marcas não entram. Quer dizer, por quê? Porque a Apple não tem a tecnologia 5G. Porque a Sony, a Samsung não dominam essa tecnologia. Então, se um aparelho chinês tivesse a tecnologia e os outros não, como é que essas outras empresas iriam pegar também para si os dados? A China teria o monopólio dessas informações. Então, disseram, aqui não entra. Até que as nossas empresas possam também coletar esses dados, não vai entrar 5G no país. E a China está nessa corrida, né? Quer dizer, tentando criar uma vanguarda, uma vantagem dentro dessa nova corrida tecnológica. Com a globalização, um país pode invadir o outro via internet. Isso não é inédito, né? Culturalmente, os Estados Unidos e a Europa invadiram o mundo inteiro. É só ver as músicas que a gente ouve, os livros que a gente lê, os filmes que a gente assiste. Quando muito, né, há inclusive uma desvalorização daquilo que é produzido no Brasil e só o que é estrangeiro presta. É uma invasão cultural que vem com força, inclusive, pela internet. Mas hoje mais ainda. Quer dizer, agora o TikTok, né, uma outra plataforma para colher dados, para pegar informação, e ao mesmo tempo há resistências. Né? Ao mesmo tempo que tudo vai ficando igual, tudo vai ficando homogêneo, tudo vai se uniformizando, inclusive o padrão de beleza, inclusive a música da moda, inclusive, sei lá, o corte de cabelo, a hashtag que eu vou usar naquele momento, o avatar que eu vou colocar ali na minha foto de perfil, isso tudo vai se uniformizando, vai se homogeneizando, mas ao mesmo tempo eu tenho espaço para resistência local, para grupos que antes eram marginalizados, invisibilizados, encontrarem espaço, mesmo que eles não tenham exército, mesmo que eles não tenham grana, eles conseguem se projetar. Eu posso filmar o que está acontecendo na minha rua e me tornar viral. Né? Esses movimentos contra o racismo, contra o fascismo, eles foram alavancados pela internet. Uma pessoa filmou um policial completamente covarde, né, um assassino, matando um cidadão indefeso e mobilizado, negro, e a polícia não iria divulgar aquele dado. Mas alguém filmou e colocou nas redes sociais. A informação se espalhou e no dia seguinte protestos tomaram o país inteiro, inclusive, né, com notas de repúdio,
e delegacias incendiadas para combater esse racismo monstruoso que ainda persiste nos Estados Unidos e no Brasil. E no Brasil. Então, as resistências, elas acham espaço, né? Os movimentos identitários, comunidade LGBT, o movimento feminista, os grupos indígenas, movimentos sociais como o MTST, o MST, o MAB, atingidos por barragens, a resistência, né, da Voz das Ruas, jornalistas livres, mídia ninja, são resistências locais que encontram espaço e entram nessa guerra, né? Mas é difícil. Por quê? Porque algumas poucas empresas controlam isso tudo. Quer dizer, o mídia ninja, para ficar conhecido, tem que usar o Facebook. Os jornalistas livres, para ser conhecido, tem que ficar famoso no Instagram. O Brasil, de fato, o Rede Brasil atual, para conseguir espaço, tem que aparecer bem colocado no Google, né? As marcas também são capitalizadas. Então, nossa, eu sou revolucionário, sou rebelde, sou cyberativista. Mas onde você tem o seu cyberativismo? No Facebook, entende? No Google. Então, a gente ainda está dentro dessa estrutura, dentro do sistema. E lutar contra o sistema usando o próprio sistema é difícil, né? Ele esbarra numa série de verticalidades, né? Não à toa, o cyberterrorismo é hoje tipificado como crime. Invadir páginas, hackear páginas, roubar dados e divulgar dados. O Wikileaks é um grande exemplo disso. Vazamentos de dados que deveriam ser públicos, né? Estão ali, criptografados, protegidos, até que alguém vaze, até que alguém invada e jogue isso pela rede. A guerra de narrativas, ela acontece exatamente porque nem sempre o que eu mostro na internet é a verdade. Eu posso criar uma mentira e jogar na internet. E as pessoas podem acreditar naquilo ou não. Então, de um lado, eu conto, por exemplo, que houve golpe contra Dilma. E eu apresento todas as provas, todos os indícios, faço uma análise racional, coerente. E do outro lado, eu falo que foi um processo legítimo para evitar uma ditadura comunista. Invento dados, crio mentiras fantasiosas, invento personagens, invento estatísticas, e as pessoas vão acreditar. Se elas já estão predispostas a isso, elas não vão querer saber se é verdade ou mentira. Para elas, aquela narrativa basta, é válida. Pô, mas é mentira. Não importa. Essa mentira vai fazer a pessoa votar num candidato, vai fazer a pessoa invadir o hospital para ver se é verdade que tem gente morrendo de coronavírus, vai fazer a pessoa se levantar contra os professores e professoras, achando que a gente está doutrinando o aluno em sala de aula. Essa mentira vai fazer a pessoa sair na rua usando uma bandeira nazista, usando uma bandeira da suástica, mesmo sendo uma pessoa pobre, negra, periférica, que teria sido assassinada por um governo nazista. Então, pouco importa se a narrativa é verdadeira ou falsa. A partir do momento que a pessoa acredita na narrativa, para aquela pessoa aquilo é verdade. E ela vai agir no mundo real, fora do ciberespaço, como se aquilo fosse verdade. E os líderes, né, os empresários, os políticos, a própria igreja percebeu. Então, a corrida tecnológica hoje é por like, é por espaço dentro do universo digital virtual. A corrida hoje é uma corrida tecnológica para conseguir conquistar e controlar territórios digitais, no qual nós estamos inseridos, né? E que é construído por nós, que acaba sendo também criado por nós. Daí, né, pessoal, só para deixar aí um gancho para futuras discussões, áreas que ganham muito espaço, inclusive para estudo, para pesquisa, são profissões já ditas, né, profissões do futuro, diria que já são do presente. Análise do Big Data. Data é dado, né? Então, grande dado, Data Science, ou seja, a ciência dos dados. Como é que eu vou analisar esses dados? Como é que eu transformo um monte de informação numa análise para dizer para o candidato, olha, você tem que falar A ou B. Para uma empresa, olha, você tem que vender esse produto e não aquele.
né? Para um jornal, você vai ter Ibope se você tratar esse assunto desta maneira. Essa análise, essa manipulação de dados, às vezes ela é feita inclusive por inteligência artificial. É a utilização dos algoritmos, né? É robótico o processo. Por isso a programação também é uma ciência tão importante. A gente vai calibrando a inteligência artificial, a gente vai dizendo para a inteligência artificial, não sou um robô. E aí você tem que clicar onde tem um gato, onde tem marquise, onde tem faixa de pedestre, onde tem semáforo. Por que isso? Você está calibrando a máquina para que ela saiba se aquilo é faixa de pedestre, se aquilo é marquise, se aquilo é carro, se aquilo é semáforo. Nós, né, como seres humanos, a gente tem a capacidade de imaginar. Então, se eu falo para você, o que é isso? É um celular. Se eu mostro um celular diferente, continua sendo um celular. Se eu mostro um rádio, você sabe que é um rádio, é parecido. Mas a inteligência artificial não é tão bem treinada. Se eu mostro um desenho de um celular, você vai falar, é um celular. Mas você sabe que é um desenho. A inteligência artificial não sabe diferenciar isso. E a gente é exposto a treinar a inteligência artificial. Então ela vai pegar tanto dado que em algum momento ela vai saber. Não porque ela é inteligente, porque ela é intuitiva, porque ela tem percepção criativa, mas porque a gente disse, olha, isso é um celular real, isso é um rádio, isso é um desenho de um celular. Isso é inteligência artificial. Nossa, mas que trabalho fazer isso. Com certeza, mas milhões de usuários e usuárias a cada instante estão fazendo isso na internet. De graça, né? Para provar que eu não sou um robô. Então, olha as estratégias, né, que esse território do ciberespaço usa para criar essa gigantesca dimensão informacional com dados, com informações, com tendências que a gente ajuda a criar, mas que a gente não sabe como vai ser usada, né, a nosso favor, contra nós, por quem, para construir a verdade, para perpetuar a mentira, para fazer uma revolução de cima, né, ou melhor, de baixo para cima, ou para instituir uma ordem autoritária de cima para baixo. Quem é que está por trás? Quem é que está controlando? Quem é que está do outro lado da tela? A gente não sabe, né? Porque a gente não é desafiado a pensar nisso. Então a questão é uma guerra, de fato, talvez não com bombas inicialmente, mas com reconhecimento facial, com reconhecimento das nossas digitais na hora de desbloquear o celular, reconhecimento da nossa retina. E a gente não sabe quem é que está observando, a gente não sabe quem é que está vigiando, a gente não sabe quem é que está monitorando, e a gente não sabe quando a gente pode ser considerado inimigo, quando a gente pode ser considerado criminoso, né? A gente sabe, a partir do momento que a gente desafia os poderosos, a partir do momento que a gente questiona a autoridade. E aí? Eu já falei onde eu moro, quem que eu sou, do que eu gosto, quem são meus amigos, o que eu prefiro, como eu vou ficar de barba, careca, sem barba, velho, de peruca. E aí, os caras já têm meu dossiê completo. Como é que eu fujo? Como é que eu me protejo? Aí, se eu estiver na rua e alguém tirar uma foto e eu aparecer de fundo, vai aparecer lá no Facebook. Deseja marcar fulano? E a inteligência artificial já manjou qual que é meu rosto. Entende? Não é só para entretenimento, né? É uma narrativa bastante compatível com Michel Foucault, de vigilância, né? De, de aplicação aí de um controle, de uma ordem bastante autoritária, que em algum momento alguém pode falar, nossa, parece Black Mirror. Pois é, estamos mais perto do que a gente imagina. Estou tentando achar um livro aqui, mas eu acho que eu deixei ele longe. É um livro do Michel Foucault chamado Vigiar e Punir. Se vocês tiverem a oportunidade, procurem esse livro, Vigiar e Punir. Fala das prisões, né, dos sistemas prisionais, mas tem muito a ver com a prisão virtual digital também, onde a gente está protegido, confortável, Com adequado. licença. Claro, por favor. Sobre o Foucault aí que você falou também, né? Ele vai falar sobre a sociedade do espetáculo, né? Sobre o fanático e tudo mais.
Na verdade, justamente isso que eu tô tentando falar, né? Quando você pega, sei lá, o Eric Arthur Blair, né? Que é o George Orwell, escreveu o 1984 lá e tudo Sim, mais. Aquela tetela, né, que você tem em casa, que te vigia, que você dá acesso ao seu mundo, ao seu universo e tudo mais. É basicamente isso que ele tenta transmitir, né? Ainda mais no Foucault, perfeito. né? E toda a sua arqueologia, né? É um tema muito interessante. Com certeza. E acho que a visão, né, da prisão panóptica o que que o Foucault imaginava, né? Que a prisão no ambiente. Ah, quem já viu Guardiões da Galáxia? Aparece uma prisão panóptica ali. Quer dizer, existe uma torre central, né? E a prisão ela fica espalhada ao redor dessa torre de vigilância. E um prisioneiro vigia o outro. E essa torre central tem visada para todas as celas. Então, uma pessoa o tempo todo está vigiando a outra e você não tem linhas ali, né, de fuga, você não tem escape, não tem áreas que não estejam vigiadas. E a rede é isso, né? Você publica uma coisa, alguém vai lá e vê, curte, aí outro vem e compartilha, retuita criticando, aí te marca na publicação. É o oposto, né, de ficar escondido, de ter anonimato, é essa exposição. O tempo inteiro um está vigiando o outro, um está olhando o que, que o outro está fazendo, e voluntariamente a gente também está se expondo, a gente também está compartilhando com os outros o que a gente está fazendo, o que a gente sente, o que a gente pensa, e aí caminhando, né, como o nosso colega disse, para uma espetacularização, o Guy Debord vai trazer o conceito, né, da espetacularização, esse aqui. Ó, a espetacularização, né, da nossa própria vida, em algum momento parece que a gente vira espectador da própria vida, a nossa vida vira uma espécie de reality show. Eu vou tirar foto do que eu estou comendo, vou tirar foto, sei lá, da roupa que eu vou usar, do corte do meu cabelo, ai que tédio, o filme que eu estou assistindo, e essa interação como se a gente fosse protagonista de um reality show que é a nossa própria vida real, né? Isso traz margem, enfim, para outras discussões, para outros questionamentos,